Está começando neste momento o seu programa Fé para Hoje e nessa temporada estamos falando sobre as bem-aventuranças, que mais do que pequenos códigos de felicidade que podem ser lidos separadamente, nós estamos falando de um processo contínuo de transformação. Essa transformação que nós estamos falando com 1000 outras palavras, mas Jesus nos deu um presente da sua graça que é nos explicar o que Ele está fazendo processo por processo, passo por passo dentro do coração. E hoje nós chegamos no ponto central das bem-aventuranças, quando a transformação mostra o seu primeiro indício de que algo de verdade aconteceu numa mudança profunda, que é a mudança da vontade. Exatamente. E Deus ali em Jesus a explicou a partir de uma fome e uma sede e de algo específico da justiça. É um ponto onde nós queremos passar, estamos passando ou deveríamos passar. É por isso que esse programa é imperdível. Não saia daí, está só começando o Fé para Hoje. Estamos começando neste momento o programa Fé para Hoje e com gratidão aos nossos amigos, os Anjos da Esperança, que patrocinam este programa e os demais programas da Novo Tempo. Aqui nós funcionamos a partir de um método colocado por Cristo em corações, onde as pessoas entregam o que têm e juntos, parte por parte, nós criamos ali, nós respondemos a Deus na sua criação desse mecanismo poderoso de proclamação da mensagem, de proclamação do Evangelho que é o seu povo. Você que é Anjo da Esperança, a minha gratidão a ti. Nós também temos a alegria de que muitas vezes perguntas chegam até a gente e isso nos dá uma motivação enorme. As pessoas interagem, você que está assistindo pelo YouTube, não perca a oportunidade em colocar ali suas perguntas, às vezes pedidos de oração, e saiba, seus pedidos de oração são lidos, são atendidos e a gente ora também e outras pessoas também fazem isso. É muito bom quando você participa interagindo com a gente. Você que está assistindo pela TV também, saiba que você é sempre muito bem-vindo na nossa programação. Uma das coisas que nos alegra o coração é quando as pessoas mandam sugestões de programa ou perguntas às suas dúvidas em geral. Uma delas que nos chama a atenção é o quanto nós estamos próximos da volta de Jesus. Como eu posso saber que essa mensagem da brevidade de Jesus ela é uma mensagem para esse tempo mesmo, ela é real? Veja, nós usamos frases e essas frases devem ser colocadas no devido lugar. Jesus em breve voltará ou Jesus está voltando? Essa expressão, Jesus já está voltando, ela indica que ele em breve voltará. Por que eu estou dizendo isso? Porque o momento em que Jesus está voltando será acompanhado de elementos inconfundíveis para aqueles que conhecem a profecia. Mas você pode hoje dizer e saber que Jesus de fato está chegando, nós estamos vendo no último momento da história? Quais elementos a gente pode juntar para isso? Um deles está descrito nos sinais. A gente pode localizar sinais que estão no passado e sinais que estão no futuro. E aqui eu quero responder para você para quando você for estudar a Bíblia ter essa orientação. Quando João recebeu o livro do Apocalipse, ele recebe o livro e as profecias descritas no livro do Apocalipse é do tempo de João até a volta de Jesus. Deus não disse só as coisas que aconteceriam no final, não disse somente as coisas que aconteceriam no momento que ele estava vivendo e nem somente algumas coisas que estariam no período intermediário. É do ponto que ele está para frente. A gente chama essa leitura correta de historicismo. Então, enquanto João lia e recebia as visões do Apocalipse, tinha muito mais futuro do que passado. Para aqueles que viveram na época da Reforma, tem um tanto de passado e um tanto de futuro. Quando nós, nesse ponto da história, estamos lendo, tem mais passado do que futuro na profecia. Então, quando falamos que a profecia está falando de futuro, é porque ela já falou de muita coisa de passado e tem um pouquinho só.
certamente Deus já está no caminho de volta, porque tudo que nós vemos que deveria acontecer, já aconteceu. Quais coisas são essas? Aí eu vou parar agora, porque o nosso tema é outro. Mas você pode adquirir esse conhecimento recebendo em sua casa gratuitamente a revista Eventos Finais. Ela fala exatamente desse e de outro assunto. O que é o milênio, o que são as pragas, como que os cristãos, como que eles que aceitaram Jesus vão sobreviver às pragas, como serão protegidos, quais serão esses sinais da volta de Jesus. Todas essas perguntas muito importantes estão respondidas aqui e de maneira bem didática, mas sem perder a profundidade. Como que você faz então? Manda uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. 12 98244 4449 98244 4449. A revista, repito, é gratuita. Então, ao falar conosco, nós preenchemos o seu cadastro e você vai receber a revista aí na sua casa sem nenhum custo, mas com enorme benefício para você, para a sua família e para você também transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Vale uma dica. Se você entrar no site da Escola Bíblica, você vai receber ali um link que você pode guardar esse link e mandar para outras pessoas. O link do site da Escola Bíblica leva outras pessoas diretamente ao pedido dessa mesma revista. Então você pode espalhar a notícia para muita gente. Não se esqueça de quando você receber ou mandar o link, preencher lá que foi no Fé para Hoje que você ficou sabendo, porque essa é uma pergunta que vai ser feita lá e a gente sabe o quanto a gente está chegando no seu coração. Vale a dica, compartilhe a mensagem e faça o bem para outras pessoas, como alguém está fazendo para você. É muito importante a gente lembrar que as bem-aventuranças, elas são incondicionalmente importantes. O que quero dizer com isso é que não dá para se ter uma parte sem ter a outra. Veja, quando a gente pensa na pessoa que viverá o reino eterno de Deus, ela tem e deve reunir algumas condições. Por exemplo, na primeira bem-aventurança ele fala do pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino dos céus. A presença no reino dos céus, ela é fundamental e o fundamento disso é ser pobre de espírito. Mas veja como ele vai continuar as outras. Os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Os misericórdios alcançarão misericórdia. E nesse sentido, olha, a presença e a nossa presença no reino dos céus, o consolo, a herança, a saciedade da justiça, a misericórdia, ver a Deus, ser chamado filho de Deus e por fim ser deles o reino dos céus, quando ele diz dos pacificadores e dos perseguidos. O que Deus está dizendo? Todas elas são fundamentalmente importantes. Não é possível tirar alguma sem que desmonte todas as outras. Não é possível pular qualquer etapa sem que todo o restante seja comprometido. Então você que está começando a assistir agora nosso programa e não assistiu os anteriores, vai aqui uma curta e importante revisão. Deus não está dizendo de partes da nossa vida que podem ser desenvolvidas e outras não, ou de pontos fortes da nossa espiritualidade. Ele está dizendo o passo a passo da entrada do Espírito Santo transformando um coração que vivia num estado e agora está em outro. Portanto, o estágio inicial, o primeiro efeito do encontro com Deus, o primeiro efeito do Espírito Santo na vida de uma pessoa é dar a ela a consciência da necessidade e da dependência que ela tem de Deus. Essa necessidade, essa dependência de Deus vai gerar, se permitida, um outro efeito que o Espírito Santo vai causar. Então, aquele que é bem-aventurado por ser humilde de espírito vai lamentar a sua própria condição. Então, podemos dizer assim, humildade de espírito, ela tem uma reação profunda e emocional, que é o choro por si, o choro pelo pecado e pela presença do pecado em si e no mundo, a tristeza por aquilo que o pecado causa em si, no outro e em Cristo. E essa tristeza não para, porque essa tristeza leva uma rendição, uma sujeição àquilo que Deus vai fazer. E aí ele vai dizer isso usando a palavra manso.
A palavra manso é uma tradução da palavra grega praus, e praus é uma palavra usada para animais domesticados. Existe um animal selvagem que não permite ser domado, não permite ser conduzido, não permite ser domesticado. Praus não é uma pessoa que perdeu força, mas agora toda a força está condicionada a uma disciplina que leva para o reino, que leva para a educação da justiça. Bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Agora tem um novo passo, um novo processo. A mansidão vai gerar uma nova vontade, que aqui é exemplificada e dita a partir dessa frase: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Vamos entender o que é isso. A primeira coisa que precisamos considerar quando lemos e devemos compreender a expressão de Jesus quando ele fala bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é a ideia de justiça na Bíblia. Nós muitas vezes ressignificamos palavras e é normal no decorrer da história que seres humanos façam isso. E muitas palavras vão perdendo a força ou adquirindo novos significados com o passar do tempo. Você sabe disso, por exemplo, um exemplo clássico de palavras que vão se ressignificando é a palavra bárbaro, que inicialmente significava alguém que falava de uma maneira esquisita, um bar. Era surge como uma onomatopeia. Bárbaro depois passou a ser alguém que faz uma barbaridade, ou seja, algo de um parâmetro civilizatório recusável, reprovável, alguém que comete uma maldade. Em outro momento, bárbaro passa a ser alguém que faz algo fantástico e até no espetáculo alguém vai dizer bárbaro. Pode ser depois simplesmente uma expressão de admiração, mas olha como palavras se ressignificam. A gente fez isso com amor também. E a palavra justiça, por muitas vezes, ela é associada à condenação, é associada à vingança, mas na Bíblia a palavra justiça tem uma raiz e nessa profundidade, na maneira onde ela está alicerçada, que a gente compreende todas as variações e aplicações de justiça no decorrer da Bíblia. Então, justiça na Bíblia é fazer as coisas corretamente, é um viver correto, é viver à altura do parâmetro e dos preceitos da lei. Isso é justiça. Mas já está associado a isso a palavra equidade. Quando nós lemos no Antigo Testamento, a palavra equidade é uma palavra irmã da justiça. Justiça e equidade, uma pessoa íntegra, reta e que vive em equidade. A palavra equidade tem uma raiz que é igualdade. Então, a primeira explicação é a palavra justiça junto com equidade significa que ele está vivendo na mesma linha, na mesma equalização, na mesma regra da lei. Estou no mesmo ponto em que a lei está. Então há uma base para a gente compreender. Então, justiça é viver corretamente. Justiça é estar na mesma linha, as coisas estão equilibradas. Quais são os desdobramentos disso? Vamos voltar um pouco para o princípio do pecado. Adão era perfeito, como a exigência de Deus para ele também era perfeita. Adão tinha suas necessidades enquanto ser humano e todas as necessidades dele eram supridas ali. Então Adão tinha uma necessidade relacional. E essa necessidade relacional estava plenamente suprida com a presença de uma companheira, um outro ser humano que lhe era idôneo. Então, a necessidade de Adão e a supressão e o suprimento da necessidade de Adão estavam no mesmo ponto. Adão precisava se alimentar e de todas as árvores do jardim ele comia livremente. Adão vivia e tinha uma necessidade de estar em dependência de Deus. E a dependência de Deus estava sendo suprida para ele com a presença de Deus. Adão vivia em submissão a Deus. E a submissão a Deus estava sendo representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era tocada. Ou seja, a exigência de Adão, tudo que ele precisava, era colocado à disposição dele por Deus. Tudo que Deus exigia, obediência, fidelidade, uma vida em santidade, em amor, estava sendo suprido e era em equidade com a presença de Adão. Quando o pecado entra no mundo, há um profundo desequilíbrio disso.
Aquilo que Deus quer de Adão não é mais respondido por Adão. Adão deixa de ser naturalmente santo. Ele tem a imagem de Deus danificada. Então a exigência de Deus está numa altura e Adão está em outra. Ao mesmo tempo, aquilo que Adão deseja, necessita, ele perde completamente, porque ele tem um anseio por vida e o que está vindo na direção dele é a morte. A promessa que Deus deu de companheirismo para Adão agora é uma promessa que Deus está desobrigado a cumprir porque Adão quebra a aliança. Então, ele e a sua esposa não podem mais estar juntos porque eles têm agora um coração egoísta que não leva à unidade, leva à separação. Qual é o quadro? Que nome que a gente dá para esse quadro? O nome que a gente dá para esse quadro é de injustiça, desequilíbrio. Quando Deus entra em Gênesis 3, ele está colocando as coisas de volta no lugar. Primeiro, ele diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, Adão está num ponto, a necessidade dele está num ponto e o suprimento da necessidade dele está em outro. Então, Adão e a necessidade de alimentar agora estão no mesmo nível. Você vai comer do teu pão. Deus olha para Eva e fala assim, o seu desejo será para o teu marido. Há um desequilíbrio. Ela e o marido estão em níveis diferentes. Eles estão separados. Então agora uma mulher e o seu marido são colocados no mesmo nível. Mas a justiça de Deus precisava ser satisfeita também. Porque agora há alguém injusto diante dele, pecador diante dele, cuja presença não reflete a imagem dele. Com a morte do Cordeiro, Adão agora é vestido com as vestes do Cordeiro e agora Deus faz justiça para Adão. Adão agora, vestido pelo Cordeiro, pode estar à altura de uma vida que espera por uma restauração total. Quais conclusões a gente chega em relação a isso? Isso é muito, muito importante. Justiça e equidade são marcas do trono de Deus. Do trono de Deus saem as regras de existência, a funcionalidade da existência. Mas o pecado produz uma injustiça, um desequilíbrio onde ele está, porque existe um ser que odeia as regras, um ser que quebra as regras, um ser que não vive de maneira correta. Portanto, é impossível que haja justiça sem que haja misericórdia. Para que Deus conserte o desequilíbrio, ele tem que agir de maneira desequilibrada. Vou melhorar. É pelo fato de que há um desequilíbrio que Deus não vai agir na medida do equilíbrio, mas na medida do desequilíbrio. Por exemplo, matematicamente, digamos que você está devendo 30 bilhões de dólares para Deus. Essa é a sua dívida. A maior parte das pessoas que eu conheço, ou todas as pessoas que eu relaciono, não tem 30 bilhões de dólares na conta bancária. Portanto, a dívida é impagável. O que Deus faz? Ele não cobra de você 30 bilhões de dólares, porque isso não é fazer justiça. Porque se Deus exigir aquilo que você não pode dar, a injustiça permanece. Ele agora deposita na sua conta aquilo que você precisa. E ao depositar na sua conta aquilo que você precisa, esse desequilíbrio coloca as coisas equilibradamente. Amigo, amiga, na prática, essa justiça só pode ser satisfeita com amor, misericórdia e graça. Alguém está em falta com você. Se você exigir implacavelmente que a falta seja suprida por ela, essa falta vai aumentar. Então, quando nós ofendemos alguém, a única resposta que gera justiça é o perdão. Se uma pessoa está com fome, a única forma de fazer justiça e equilibrar é que se alguém não tem nenhum prato de comida e outra pessoa tem 2 pratos de comida, fazer justiça é colocar um prato no lugar certo. Se uma pessoa tem 2 camisas no guarda-roupa e outra não tem nenhuma, essa situação, na lógica da injustiça, é uma situação injusta, porque é um desequilíbrio. E esse equilíbrio só vai acontecer se sair uma camisa de um lugar e entrar em outra. Você percebe que o conceito de justiça humano, ele é um conceito que perpetua a injustiça? Quando tem muito em um lugar e nada em outro, aquilo é injusto, a despeito da história que se conta para que aquilo estivesse assim.
Se você está correto, você fez o que é correto, mas mesmo assim fazendo tudo certo, a situação permanece desequilibrada, é necessário haver justiça nisso. E a justiça é levar aquilo que está faltando para o lugar onde aquilo está faltando. Vamos pensar na questão moral. Quando Jesus chega e encontra uma mulher sendo arrastada pelas ruas, ela não tem o que fazer, ela não tem como responder, ela foi pega em flagrante adultério. O resultado daquilo é morte. A justiça humana dizia, ela pecou e deve morrer. Então Jesus chega e ele é a vida. Se ele exige a morte, a injustiça permanece, porque a vida vai ficar num lugar e a morte em outro. Agora Deus pega a vida que é dele e entrega para quem precisa, oferecendo perdão. A justiça humana exigia condenação e a condenação mataria todos. Vou repetir, porque isso é muito importante. A justiça humana exigia condenação. Quando Jesus vai, toca o chão e começa a escrever os pecados de todos, ele está dizendo o seguinte: se eu fizer justiça da sua perspectiva, vai morrer todo mundo. Todo mundo. O que ele oferece? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Justiça feita. Bem-aventurados, diz ele, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E agora, se eles serão fartos, a gente precisa entender também o que é essa fartura. Então, o exemplo anterior, ele é limitado. Existe algo que Deus faz para além disso. Vamos ver? Vamos voltar à analogia da dívida. Imagine você está andando pelas ruas da sua cidade, triste, cabisbaixo, pensando como você paga uma dívida que, se você juntar todo o patrimônio dos seus amigos, ligar para todos os seus contatos, você não consegue pagar. Vamos pensar numa dívida assim que para a maior parte de nós é impagável. Você tem uma dívida ali de, vamos voltar aos 30 bilhões de dólares. Como eu disse, eu não tenho nenhum amigo que tem 30 bilhões de dólares. Se você tem, fala para ele ser Anjo da Esperança. Mas a maior parte de nós não conhece essas pessoas. Essa dívida é impagável e se você não pagar, a sua vida acabou. Aí vem alguém e te dá uma grande notícia. A grande notícia que faria muitas pessoas felizes seria assim: alguém que te ama e na sua misericórdia e graça depositou 30 bilhões de dólares na sua conta. Uau, a dívida está paga. Mas essa alegria vai durar, mas não vai durar para sempre. Porque quando você for para casa, em pouco tempo vai chegar o boleto do aluguel. E o boleto do aluguel não vai ser pago porque você devia 30 bilhões e agora a sua dívida está paga. Mas se a dívida está paga, a sua conta está com zero. E você precisa pagar aluguel. Ah, precisa pagar o imposto do carro. Mas não é só o imposto que faz o carro andar. Você precisa abastecer o carro também para andar. Precisa trocar óleo, precisa trocar pneu, precisa fazer manutenção do carro. As suas crianças precisam ir para a escola. Se estuda em escola particular, é material, mensalidade, transporte, tudo que mantém uma educação. Se estuda numa escola pública, o custo também existe, que você precisa pagar os impostos e você precisa alimentar seus filhos. Você precisa pôr o uniforme na mão deles, você precisa colocar material escolar para eles e precisa dar outros recursos, ele precisa ter acesso a uma internet, por exemplo. Mas você precisa fazer compras. E nas suas compras você pode não colocar um monte de requeijão na geladeira, mas precisa no mínimo de um arroz, feijão e salada. Você precisa de transporte para trabalhar. Ou seja, zerar a dívida é adiar a morte. Porque todas as coisas necessárias para a vida ainda continuam correndo. A analogia de que nós entramos em dívida com Deus num tribunal por um crime que nós cometemos e Ele nos perdoou não é o que a Bíblia diz. Porque Paulo vai usar uma expressão maravilhosa e que deve te emocionar. Ele nos adotou. Portanto, o criminoso entrou no tribunal e deveria receber prisão perpétua ou pena de morte. Ali, o juiz paga a fiança, paga a dívida. Mas antes desse criminoso voltar para o lugar nenhum, esse juiz, que é o juiz e rei e dono, diz: eu vou adotar você. E agora você passa no nome dele. Então imagine uma segunda história. Você está andando pela rua, cabisbaixo, triste e angustiado porque você tem uma dívida impagável. Até que alguém chega e fala: eu tenho uma boa notícia para você.
A boa notícia é que o Rei do Universo abriu uma conta conjunta com você. Conta conjunta significa que não somente sua dívida está paga, mas agora você tem acesso a todos os recursos de Deus para continuar vivendo. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, é uma pessoa que deseja não somente que a sua dívida seja paga, mas ele tem desejo de que as necessidades da lei sejam satisfeitas nele. Porque quando Deus me resgata, Ele paga tudo que eu devia para Ele, mas agora Ele me dá condições de viver com Ele. Porque quando Cristo nos salva da morte, nos salva da condenação do pecado, Ele nos salva e agora eu preciso continuar vivendo. Mas não tem nada em mim, nenhum recurso que me possibilita essa santidade, essa vida de acordo com a lei. Veja, quando o fariseu chegou até Jesus, ele fez uma pergunta para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? E a pergunta dele, que farei para herdar a vida eterna, revela um pensamento moralista que coloca a justiça no lugar errado. O que eu posso fazer para ser um filho? O que eu posso fazer para herdar? Para herdar você tem que ser filho. Ele está numa condição de que ele não é filho de Deus e sabe que ele não tem condições de pagar por aquilo que só a vida eterna, que a vida eterna exige. Que farei para herdar? A pergunta começa com o que eu faço, não o que Deus faz. Agora, a pergunta daquele que foi redimido de verdade com Deus, ou do humilde de espírito, é: Senhor, como a vida eterna age na minha vida? O que uma pessoa que herdou a vida eterna faz? Ele não está precisando apenas de uma dívida paga. Ele vive como alguém que a dívida paga. Uma questão bem prática. Quando nós encontramos a Cristo, nós agora desejamos viver à altura de Cristo. Desejamos viver de maneira que a nossa vida agrade a Cristo. Nós queremos viver à altura da lei, à altura das exigências. E aquele que tem fome e sede de justiça tem essa fome saciada. Eles serão fartos. Deus não deposita na minha conta o valor exato da minha dívida. Deus deposita na minha conta toda a abundância de recursos para que não apenas a dívida seja paga, mas haja uma condição de viver essa justiça. Há uma frase de fundamental importância aqui e uma construção de um pensamento de fundamental importância para a sua vida. A justiça vem de Deus. Ele está elogiando não somente a saciedade, ele está elogiando a vontade. O que Deus coloca e muda no nosso coração quando Ele nos transforma é a vontade. Eu tenho novas vontades. Antes eu tinha desejo, eu tinha um anseio, eu tinha um super desejo por ser glorificado. Isso aumenta a minha dívida. Eu tinha um super desejo de likes. Isso aumenta a minha dívida. Ao andar com Cristo, nós temos uns anseios por uma glória que pertence a Ele, e isso aumenta a minha dívida. Mas quando a mansidão permite uma transformação, Ele gera uma nova fonte de vontade. E essa fonte de vontade agora é um anseio de viver a maneira que Deus se agrada. É viver de acordo com a lei, é viver de uma maneira funcional. E essa funcionalidade, as coisas no seu devido lugar, elas são a ética e a maneira de funcionamento do reino. Bem-aventurado é aquele que agora ele quer viver assim. Um exemplo muito importante, eu encerro com esse exemplo, é o de Paulo. Ele fala: o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E a gente pergunta: o que mudou então nessa pessoa? O bem que eu quero. Paulo quer viver à altura da lei. Deus mudou o centro de querer. E se você quer Deus, você jamais ficará decepcionado. O que acontece depois disso é o que nós vamos ver no próximo programa. O que essa fome saciada gera em alguém? O que é se transbordar? Não perca! Eu tenho um encontro marcado com você no próximo Fé para Hoje.